Se você imagina que é um livro que vai falar só sobre jazz, como eu pensei no começo, sabe quando você julga o livro pela capa? Aí agradeci, peguei o livro e coloquei na... Saudações musicais, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Márcio Couto, professor de música, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livro. E eu queria comentar um pouquinho sobre esse livro aqui, chamado Do Salmo ao Jazz, a Música dos Estados Unidos, de Gilbert Chase. Galera, um livro muito especial para mim, porque é um livro que eu ganhei de presente lá em 2010, quando a gente estava ensaiando com o trio Nota Jazz, eu, o Ferrugem da TV, o Pedro Sanches. Inclusive tem vídeos aqui no canal, vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Quando a gente estava ensaiando para esse projeto, vários músicos foram convidados para participar com a gente. Meu pai tocou com a gente, bastante músico, principalmente aqui da cidade de Barretos. E um dos músicos que foi o que me deu esse livro de presente foi o seu Roberto Sanches, que infelizmente não está mais conosco, ele foi antes do combinado. E num desses ensaios para esse projeto, o seu Roberto chegou com um livro para mim e falou: eu queria dar um presente para você. E eu falei: opa, presente sempre é bom. E ele apareceu com esse livro e me deu, né? Eu confesso que quando eu olhei o livro assim, falei: puxa vida, não deve ter onde colocar esse livro lá. E sabe quando você julga o livro pela capa? Aí agradeci, peguei o livro e coloquei na estante. E quando foi no final do ano passado, do 2019 para 2020, minha casa passou por uma reforma e eu tive que encaixotar todos os meus livros. E aí eu separei uns 4 livros para ler durante a reforma, que eu fui morar esse tempo da reforma lá na casa dos meus pais. E acabou os 4 livros e a reforma não tinha acabado. E aí eu fui para a estante da escola de música lá, lembrei desse livro, falei: agora acho que chegou a hora de ler esse livro aqui. E comecei a ler esse livro. Confesso para vocês que eu fiquei assim muito impressionado com o conteúdo, a riqueza do conteúdo desse livro aqui. Como ele tem esse nome, Do Salmo ao Jazz, eu logo associei que ele fosse um livro de jazz, que ele fosse falar alguma coisa a respeito da história do jazz. E na verdade não, na verdade ele, como é do Salmo ao Jazz, ele vai contar toda a história da música dos Estados Unidos, desde a época da colonização dos Estados Unidos. Então é uma coisa assim muito interessante. Como vocês podem ver, é uma obra bastante antiga. O original em inglês foi escrito em 1955, e essa versão brasileira ela é de 1957. Então, para vocês terem uma ideia aí, o pessoal que está mais ligado no jazz, o jazz ainda estava numa fase de expansão, digamos assim, né? Na década de 50, no meio da década de 50, muita coisa no jazz ainda ia acontecer. Então, assim, ele é um livro que vai falar mais dos primórdios mesmo, né? Bom, então eu queria falar rapidinho, então, primeiramente sobre o autor do livro, o Gilbert Chase, né? O Gilbert Chase foi um importante pesquisador, musicólogo americano, e aqui no finalzinho do livro ele fala um pouquinho sobre ele. Diz assim: o Gilbert Chase, especialista e crítico musical eminente, passou quase toda a vida estudando música, autor de A Música na Espanha, ex-consultor musical da National Broadcasting Company, da RCA Victor e da Biblioteca do Congresso. Trabalha atualmente, né, isso em 1955, no setor de atividades culturais da Agência de Informações dos Estados Unidos de Buenos Aires. E ele morreu em 1992 com 86 anos de idade. Então esse foi o autor Gilbert Chase. Bom, vamos falar um pouco sobre o livro então. Bom, embora seja um livro assim bem antigo, da década de 50, ele é um livro que ele não tem uma linguagem muito complicada, ele tem uma leitura razoavelmente fluente, ele traz bastante exemplos com partituras. Deixa eu ter um cuidado aqui, porque o livro está meio que desmanchando, ele precisa de uma reforma, esse meu livro. Então ele traz bastante exemplos assim com partituras, mas mesmo se você é leigo em música, você pode ler ele tranquilamente. Agora, o mais interessante é que ele sugere que cada exemplo musical que ele trabalha, que você faça uma pesquisa e procure ouvir aqueles exemplos que ele está indicando. E ele é um livro assim que tem bastante exemplo, né? Eu fico imaginando como devia ser difícil naquela época, no começo da década de 60, você ter acesso a esses materiais que ele cita aqui. E eu confesso para você que é muito legal assim, você ter um livro desse, pesquisar nos dias de hoje, porque assim, 99% das músicas que ele citou
você acha hoje no YouTube, você consegue ouvir. Então você faz uma pesquisa assim completa, né? E como diz o Rui Castro, que é um autor que eu gosto bastante, ele fala que os melhores livros de música são para serem ouvidos, né? E com certeza esse aqui é um livro dessa categoria, com muitos exemplos musicais, assim, que vai enriquecer bastante a sua pesquisa. O livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a preparação, a segunda parte é a expansão e a terceira parte é a realização. Bom, então basicamente ele vai passar 7 capítulos nessa fase da preparação, falando sobre a colonização americana. Então, como os primeiros colonizadores, quando eles chegaram nos Estados Unidos, se estabeleceram ali no que eles chamaram de Nova Inglaterra, que é a região nordeste dos Estados Unidos. E esse contexto da colonização americana está muito ligado com a música da igreja. Então ele vai falar como é que surgiram os primeiros hinários americanos, como é que esses colonizadores trabalhavam a música. E ainda nessa fase da preparação, ele vai falar também sobre a música africana. Por quê? Porque não foi só os colonizadores europeus que vieram para a América. Os africanos também vieram, então ele vai fazer uma análise de como essa cultura africana misturou com a cultura europeia e como é que isso vai se dar, né, nesse contexto de igreja, como é que os primeiros spirituals vão nascer dessa mistura, dessa cultura africana, que era muito rica ritmicamente, vai misturar com a cultura europeia e vai nascer aí uma nova música. Então isso tudo ele vai falar ainda nessa primeira sessão aí, que é a preparação. Bom, na segunda parte, ele vai falar sobre a expansão, então. E na expansão ele vai dedicar 11 capítulos. E aí, nesses 11 capítulos, ele vai falar sobre a música elegante, né? Então ele vai abordar mais a questão da música erudita, ele vai abordar como que as pessoas das classes sociais mais altas foram para a Europa, nos grandes centros europeus, né, em Praga, Viena, e depois eles voltaram para Boston, Nova York e fundaram aí as primeiras instituições musicais. Então essa segunda parte do livro ele vai falar sobre esse assunto. Bom, ainda nessa segunda fase, então, que ele vai falar sobre esse contexto entre o norte e o sul dos Estados Unidos, tendo o norte uma região mais desenvolvida e o sul uma região mais escravocrata. Então ele vai falar sobre essas diferenças culturais e como que a música se dá nesse contexto cultural, nesse contexto histórico. E ele também vai falar sobre a Guerra Civil. Então a música teve um papel muito importante na Guerra Civil, tanto que até hoje você tem as músicas desse contexto da Guerra Civil, muita coisa foi feita musicalmente nesse contexto. E é nesse contexto da expansão também que ele vai falar sobre educação musical. Então ele vai falar como que nasceram as primeiras escolas de músicas, como que os cantos, esses spirituals, eles eram cantados uníssono, depois eles foram cantados em vozes, como que isso era trabalhado e como que isso foi sistematizado em forma de educação musical. E como é que essas primeiras escolas em Boston, naquela região ali, onde surgiram também as primeiras universidades, ali naquela região você tem Harvard. Então como é que a música ela se deu nesse contexto também, a parte da educação musical, muito interessante. Bom, é nesse contexto também que ele vai falar sobre as viagens musicais, né, como os Estados Unidos começou a ter uma migração para a área ocidental ali dos Estados Unidos, né, o oeste americano, onde você tem todo aqueles contextos dos filmes do faroeste. Então isso conta toda uma época em que se descobriu o ouro ali naquela região da Califórnia, e aí você tinha uma migração grande para lá, onde você tinha as pessoas que iam tentar a sorte lá buscando o ouro, e aí você tem os menestréis, né, que viajavam muitas vezes em carroças, depois futuramente em trens. Os circos também começou a surgir nessa época, então você tinha as músicas dos menestréis, que eram as músicas daqueles viajantes que levavam essa música de uma região para outra, e também eles tinham contato com pessoas locais, né? E claro que é nessa fase da expansão também que ele vai falar de uma região muito importante para a história da música dos Estados Unidos, que é aquela região da Louisiana, que é no sul dos Estados Unidos, ali onde fica New Orleans, que é uma região onde tinha a cultura africana muito presente, né? E era uma região que pertencia à França. E depois só em 1803 que ela foi assim efetivamente considerada uma região que pertencente aos Estados Unidos mesmo. E essa vai ser uma região muito interessante, porque ali era onde
os africanos podiam realizar os seus rituais que eles traziam dos terra lá da África. Então, muita mistura se deu ali. E como consequência dessa mistura, muita influência na música teve. Bom, na terceira e última parte do livro, que é a parte da expansão, ele vai dedicar 13 capítulos e aí ele vai abordar as músicas da tradição europeia, ou também a da chamada música erudita. E aqui então que ele vai fazer esse trabalho de etnomusicologia, que ele vai falar das características das músicas indígenas. E é muito interessante porque ele vai falar sobre várias tribos, como que os compositores que fizeram os seus estudos, as suas especializações na Europa, né? Os compositores que eu falo, compositores de música erudita, e aí nasce também a questão do nacionalismo, ou seja, eles vão pegar elementos da música europeia tradicional, da música erudita, mas eles vão pegar esses elementos nacionalistas, esses elementos indígenas, para fazer as composições musicais deles. Então, para citar algumas tribos indígenas aí, vocês me desculpem se eu estiver falando a pronúncia errada, então ele vai falar sobre os Yorkeses, os Chippewas, os Dakotas, os Apaches, os Sioux, os Pawnees, né? Só para citar alguns. Então, gente, ele vai falar sobre características musicais de cada tribo dessa e como esses principais compositores usaram essas características em suas composições. É nessa parte 3 da expansão que ele vai abordar como que a rítmica rica africana vai influenciar os compositores, principalmente para piano, como que esses compositores para piano vai aproveitar essa parte rítmica, e aí vai surgir os primeiros estilos rítmicos americanos, especificamente para piano, que é chamado ragtime, e depois o boogie-woogie. E essa música, apesar dela ser ritmicamente complexa, ela era baseada em 3 acordes que futuramente vai gerar o blues. Bom, e só no capítulo 23, então, que ele vai falar sobre as primeiras gravações de jazz, ou seja, se você imagina que é um livro que vai falar só sobre jazz, como eu pensei no começo, está muito enganado, né? Então ele vai falar muito dessa questão, desse contexto da história americana, que é uma coisa bem sensacional, assim, eu gosto bastante. É nessa parte 3 da expansão também que ele vai falar sobre os principais compositores de jazz sinfônicos já, George Gershwin e Aaron Copland. E ele vai falar também de um compositor bem famoso, que apesar de não ser americano, ele era alemão, judeu, que ele fugindo da guerra foi parar nos Estados Unidos, né? Primeiro ele foi para a região de Boston, depois ele se mudou para a região da Califórnia, que foi onde ele acabou falecendo, que é Arnold Schoenberg, compositor famoso aí por ter criado o dodecafonismo, né? Um dos principais ícones da música do século XX. E o capítulo 30, ele é todinho dedicado a uma peça chamada Porgy and Bess, do George Gershwin, que é considerada uma ópera folclórica, que ela tem 3 atos e 9 cenas. E o livro encerra, então, com um capítulo inteiro dedicado ao compositor Charles Ives. Bem, então essa foi, assim, de forma bem resumidamente, o que aborda esse livro. Gilbert Chase, do Salmo ao Jazz, a música dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Eu creio que não deve ser um livro assim, muito fácil de achar, mas eu fiz uma pesquisa rapidinho, assim, você ainda encontra alguns exemplares assim, na internet para poder comprar, claro que usados. Infelizmente não tem uma edição moderna, ou pelo menos até hoje não tinha. Se você conhece esse livro, ou se você gostaria de fazer alguma observação daquilo que foi falado, deixa aí nos comentários. Eu queria também te convidar a deixar aquele like, aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E pode estar dando sugestões de livros aí pra gente estar batendo um papo sobre eles, falando sobre eles aí. Eu pretendo fazer alguns... Eu não vou chamar de review, porque eu prefiro chamar de bate-papo, que é uma coisa mais informal aí, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado.